dizer que eu fiz a preparação do jeito mais certo. Eu demorei para cair a ficha de que eu tinha que estudar de verdade por SAT, por exemplo, né, que é uma das provas que tem que fazer para estudar fora. Eu devia ter estudado aí durante pelo menos um ano, especificamente por SAT e tal, que aí eu ia poder dividir uma rotina legal e tal. Eu não fiz isso, eu sabia que eu tinha que estudar para o SAT, mas não sabia quanto. E aí, quando eu fiz meu primeiro SAT, eu fui muito mal. E aí eu falei, putz, acho que eu tenho que estudar. Isso era em junho de 2014. E aí só que passaram alguns meses e tal, junho, né, tava perto de férias, aí julho foi férias e tal, e eu acabei não aproveitando para estudar. Só que teve uma hora que eu tava me sentindo meio incomodado, tava pensando, nossa, eu quero estudar fora, mas e aí, o que eu tenho feito, né? E aí eu coloquei no papel, né, quero passar nas melhores universidades do mundo, o que eu tenho que fazer? Comecei a ter ideias, né, falar, não, o que eu tenho que fazer? Eu falei, não, eu tenho que ir bem no SAT, e percebi que eu tava longe de conseguir bem no SAT. E faltava, acho que 2 meses para conseguir aplicar para Stanford. E aí eu falei, putz, acho que tá apertado. E aí eu falei, não, agora vai de verdade. E aí eu bolei toda uma estratégia, tal. E aí, bom, aí ficou intenso de verdade. Tudo que eu não fiz em um ano, eu tive que fazer em 2 meses. E o que aconteceu? Eu ia pra escola e tal, né? 8 horas de escola. E aí depois tinha que estudar. E aí eu colei um post-it do lado da minha cama escrito, e aí, já estudou pro SAT hoje? E aí, em geral, eu estudava umas 5 ou 6 horas pro SAT por dia. E tinha que escrever as redações, certo? Porque não era só o SAT, tinha que deixar minhas redações muito boas. E aí tinha que conversar com os meus mentores para rever redação e tal. E bom, no final eu ia dormir durante 1 ou 2 meses, eu ia dormir às 2 horas da manhã, 3 horas da manhã e acordava às 5 da manhã para ir para a escola. Então, e no resto do dia eu estudava. E pro SAT eu estudava umas 5 ou 6 horas aí por dia. E não só para SAT, e para escrever redação também. Então foi mais ou menos essa a minha rotina. Eu não recomendo, eu recomendo que as pessoas dividam com antecedência durante um ano aí, quanto que vai ter que se preparar para o SAT, quanto que vai fazer o SAT, quanto que vai conseguir bem no SAT, e consigam separar um bom tempo para as redações para não ter que fazer a mesma coisa. Porque não é fácil. Quando eu percebi que eu tinha que me dedicar mais para conseguir estudar fora, eu defini isso como objetivo, assim, foi um objetivo muito claro para mim. Eu quero estudar fora porque eu sei o quanto que vai ser importante para alcançar as coisas que eu quero alcançar daqui a alguns anos. E para mim escrever isso, colocar uma coisa visual para mim que eu visse todo dia foi muito importante. Então, assim, eu coloquei post-it pela casa toda, tipo, não se permita outra opção que não seja, tipo, as universidades tops, estudar para SAT o tempo todo e tal e tal. E era um objetivo muito claro, eu sabia que para mim aquilo era essencial para alcançar o que eu queria. E, assim, eu acho que quando você está motivado, quando tem uma motivação dessa para você, que não é uma simples conquista, mas tinha uma causa por trás, tinha um propósito por trás, você arranja energia e tal. Então, por isso que eu acho que é muito importante você descobrir o que é, pelo que você tem paixão, o que te move, porque isso vai manter você em movimento, não vai deixar você parado. Então, eu encontrei muita resistência, tanto do meu sono, do meu cansaço, quanto de outras pessoas. Todo mundo falava que eu estava fazendo coisa errada, que dormir 2 ou 3 horas por noite não era saudável, que meus pais falaram isso, meus amigos falaram, você é louco. Meus professores, quando eu comecei a ficar com sono em algumas aulas, falavam que eu estava perdendo o foco, mas eu sabia que não estava perdendo o foco. A questão é que o foco tinha desviado. E isso me manteve em movimento, sabe? Eu podia falar, nossa, tá todo mundo falando que eu estou fazendo a coisa errada, então eu devo estar, e podia deixar de me dedicar tanto em relação a quanto eu estava me dedicando, mas eu sabia que eu tinha que fazer aquilo para conseguir o que eu queria. E no final, deu certo. Então, ter um objetivo claro foi o que me manteve em movimento aí durante esse tempo. Acho que como todas as outras coisas, inglês é uma coisa que você aprende quando você coloca no seu dia a dia, quando vira uma coisa cada vez mais rotineira para você. Eu demorei para começar a fazer isso. Eu comecei a aprender inglês quando eu tinha uns 8, 9 anos, com livros e tal, com uma parte em casa, mas não livros literários, livros, curso de inglês mesmo. Era um curso de inglês em livros. E era com fitinha cassete ainda, você colocava fita no rádio e tal. E aquilo me ajudou muito, me deu uma base assim, para o inglês. Só que foi só depois que eu entrei na escola particular e tal, que comecei a ter aulas em inglês, o professor falava inglês o tempo todo e tal, que inglês foi virando uma coisa cada vez mais cotidiana pra mim. Depois coloquei o meu Facebook em inglês e tal, e sabe, esse tipo de coisa. Quando você começa a ler artigos, ao invés de ler notícias em português, começa a ler notícias em inglês, quando você começa a ver vídeos e filmes, não mais em português, mas começa cada vez mais a colocar coisas em inglês, quando você começa a se cercar de tudo que, assim, tem a ver com o idioma, ele vai se tornando, assim, comum pra você, vira uma coisa, tipo, uma segunda natureza. E aí, eu acho que a melhor forma de aprender o idioma foi quando eu comecei a fazer isso, quando eu comecei a conversar no WhatsApp com pessoas em inglês e tal. Aí sim, o inglês começou a virar uma coisa mais natural para mim.